Graça e paz, igreja. Deus é bom e maravilhoso. Vamos trazer uma palavra para o nosso coração hoje. Você quer receber essa palavra? Você, sabe, ama a palavra, recebe a palavra como o Senhor tem, sabe, direcionado ao nosso coração. Receberemos um ensinamento hoje muito maravilhoso da parte de Jesus, que, sabe, nos dá uma orientação maravilhosa e tremenda. Boa noite, graça e paz. Maravilha ver vocês aqui, estarmos juntos. O Senhor nos deu uma missão de vivermos, sabe, pela fé. E isso é tudo que nós temos de mais tremendo, é vivermos pela fé. Então, quando a palavra ela faz sentido dentro de nós, aí então o mover de Deus começa a se materializar. Essa parte é muito tremenda. Boa noite. Tem muitos discípulos entrando ainda, dando boa noite. Então, o segredo é quando a palavra faz sentido dentro de nós, aí então ela começa a se materializar. Começa a acontecer coisas de Deus. A gente começa a viver o propósito divino, o propósito de Deus, né? Então, nós vamos ver hoje um título muito profundo. Eu espero que você compreenda da parte de Deus, sabe? A gente está muito cansado, acabamos de chegar de viagem, acabamos de chegar no hotel e nós queremos, sabe, deixar aqui uma palavra do coração do Senhor, amém? Ela está no livro de João, capítulo 6, versículo 60, amém? Quem encontrou aí, diga glória a Deus, diga um amém aí, faça uma adoração ao Rei, adoração ao Senhor, amém? Então eu preciso, sabe, a palavra precisa fazer sentido dentro de mim. Eu preciso ter discernimento, compreensão. Sabe, a palavra de Deus, ela não é só a logos, ela não é só a leitura, ela não é só aquilo que a gente está lendo, um versículo solto, um versículo fora do contexto. A palavra de Deus, ela precisa da parte espiritual, para que ela seja, sabe, discernida, compreendida. Uma parte muito interessante, muito profunda, está no livro de Coríntios, que diz assim, que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque a carne discerne a carne e o Espírito discerne ao Espírito. Então, se a gente for muito natural, viver muito no natural, a gente não vai conseguir discernir verdadeiramente o sentido espiritual da palavra para a vida de cada um de nós. Eu vejo às vezes muita gente debatendo, discutindo, falando disso, da palavra daquilo, mas só que enquanto ela não fizer sentido espiritualmente, não se materializa aquilo que eu acredito. Ou seja, nada acontece e eu fico com apenas uma boa fala. Jesus deu um ensinamento, e nós falaremos nisso hoje, que fala sobre muitos discípulos, sabe, deixaram Jesus. Muitos discípulos acabaram deixando Jesus, né? Você imagina, a gente que é homem, assim, né? Claro que a gente é seguidor de Jesus, mas a gente que é um homem assim normal, como Jesus, claro, mas Jesus dotado, né, de muito mais fé que nós, de muita mais compreensão, de muito mais discernimento, né? Ele muitos discípulos deixaram de segui-lo
Aí você imagina nós que somos tão pequenos, sabe? E estamos ali fazendo a vontade de Deus para que, sabe, se cumpra, se materialize. Então isso é muito tremendo. Eu fico assim impactado com esse tema, porque esse tema diz que muitos discípulos deixaram Jesus. Por que deixaram Jesus? Eles nunca viram Jesus fazer nada de errado. Jesus não falhou na frente deles, Jesus não caiu, Jesus não pecou, sabe? Jesus é um modelo, né, de perfeição humana, né? A Bíblia diz que Deus era com ele. Então tudo que Jesus fazia, Deus era com ele. E a gente vê que Jesus nunca deu um mau testemunho, mas a capacidade maior de Jesus não era para que mostrasse coisas terrenas apenas, mas para que mostrasse a riqueza espiritual do seu reino, aquilo que só pode fazer sentido no interior de cada pessoa e não na parte externa. Então muitas pessoas seguiam Jesus pelo que estavam vendo, e no dia que Jesus mergulha na questão espiritual, muitos não suportaram. É interessante que aqui no livro de João, pessoas que seguiam Jesus, eles discutiam com Jesus praticamente sobre a palavra. Sabe, teve um momento tão forte aqui de discussão, onde Jesus disse assim: eu sou pai de Abraão, antes de Abraão eu já... Sabe, Abraão, ele me viu, Abraão, eu vim antes de Abraão. Sabe, e naquele momento, para aquele povo que tinha muita logos, muito conhecimento, mas eram pessoas naturais, houve uma dificuldade muito grande de compreensão naquilo que Jesus estava ensinando. Então o perigo de hoje é que muitos de nós, às vezes, conhecemos muito a palavra, mas essa palavra não fez sentido ainda dentro de nós. Sabe, eu vejo pessoas colocando versículos, isso é maravilhoso, não me interpretem mal. Vejo pessoas escrevendo isso, aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tremendo. Só que eu não consigo ver na vida dessas pessoas aquilo que elas têm falado. Sabe, elas falam com uma propriedade da Bíblia, e muitos discípulos deixaram Jesus justamente por causa da falta de compreensão da palavra. Então, entender a palavra de uma forma humana, ela não vai me permitir entender realmente o que Jesus representa no meu interior, o que Jesus representa dentro de mim. Louvado seja Deus. Sabe, eu vejo nas viagens o apóstolo Paulo como missionário, enfrentando um combate aqui, enfrentando uma luta aqui, enfrentando um problema ali. Sabe, eu nunca vi o apóstolo Paulo de maneira nenhuma falar em deixar Jesus, sabe? Não querer seguir aquilo que Jesus está revelando para nós nesses dias, não mergulhar verdadeiramente em Cristo, sabe? Eu vejo simplesmente ele dizendo assim: eu aprendi a viver em qualquer circunstância, sabe? Eu sei estar feliz, sei estar triste, sei ter muito e também sei ter nada, porque o que era mais importante já tinha feito sentido internamente no apóstolo Pedro, sabe? Então, como eu posso receber, sabe, o sentido espiritual dentro de mim para suportar aquilo que Jesus está falando, para suportar aquilo que Jesus está derramando? Isso é muito forte. Aqui no versículo 60 ele diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo, né, essa discussão, que Jesus disse que o próprio Moisés também o adorou. Então o pessoal diz: cara, mas ele não é o filho do Zé, o filho do carpinteiro. Por quê? Porque o olhar deles era humano.
Eles não tinham a dimensão, não fazia sentido para eles a vida espiritual que Jesus carregava. Então, para eles era muito difícil a compreensão, sabe, daquilo que Jesus estava falando, daquilo que Jesus estava externando, daquilo que era o pão da vida. Sabe, naquela época o pão, ele era, sabe, extremamente importante para a sobrevivência, e Jesus tinha multiplicado por uma vez, por duas vezes, mas o que Jesus quis dizer é que ele não queria apenas multiplicar o pão, sabe, que alimenta o corpo, mas ele era realmente o pão que alimenta a vida, ele era o pão da vida. Aquele que come desse pão, sabe, ele não tem mais fome, sabe, ele é suprido, ele é discernido. Muito interessante que, sabe, não tem mais aquele negócio, eu desisti, eu vou parar, eu não estou aguentando. Sabe, como muitos discípulos aqui deixaram Jesus nesse dia. E sabe como é que disseram? Disseram assim: duro é este discurso, quem pode ouvir, né? Eles fazem uma pergunta: quem pode ouvir um discurso tão duro como esse? Sabe, Jesus, ele estava dando um ensinamento espiritual para o bem de todos. A questão é: eu estou preparado para ouvir o que Jesus está falando? Será que aquilo que eu aprendi não tem sido mais importante daquilo que o próprio Jesus está falando? No 61 ele diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos estavam murmurando, sabe, naquele momento eles começaram a murmurar, Jesus perguntou para eles assim: isso escandaliza vocês? Sabe, o que Jesus está falando espiritualmente escandaliza vocês? O que seria, pois, se vocês vissem o Filho do Homem, sabe, subindo ali para onde o primeiro estava? Ele perguntou: se essas coisas espirituais que eu estou dizendo, que Moisés me adorou, que eu sou o pão da vida, que eu sou o alimento, que se você comer desse alimento você não tem mais fome, se isso está escandalizando vocês, a palavra espiritual está escandalizando, ele disse, então o que seria se vocês vissem eu subir aqui agora diante, o céu se abrir e eu voltar para onde eu estava? Sabe, nós sabemos que é o Espírito que testifica. Nós vemos muita gente com muito conhecimento. Eu quero, sabe, que você entenda essa mensagem, não leve a mal, sabe? Mas tem muita gente com muito conhecimento que a gente não consegue ver todo aquele conhecimento preenchido e materializado. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe, eu vejo pessoas comentando, pessoas falando, mas quando a gente olha para o viver, sabe, não faz sentido. Não faz sentido. Jesus diz que existe uma adoração que ela é apenas de lábio. Sabe, as pessoas falam, mas o coração está longe. Sabe, tem pessoas que ensinam sobre casamento, que nunca nem sequer casaram com as suas esposas, moram juntos. Sabe, receba essa palavra no Espírito, porque quando Jesus pregou ela, muita gente vai embora, porque não gosta de ouvir, sabe, a palavra revelada, a palavra espiritual. O Espírito é quem vivifica, não adianta, se a gente for buscar toda a solução externamente, compreensão daquilo que estamos vivendo, que está acontecendo, nós não teremos vida, porque aqui dentro é que nos garante a vida. A carne para nada se aproveita, as palavras que vos digo são espírito e vida. Sabe, Jesus estava ministrando com muita autoridade, isso é a própria voz de Jesus, por que não recebê-la? Porque os discípulos muitos discípulos deixaram Jesus, muitos discípulos deixaram de segui-lo, sabe? Mas ele diz assim, mesmo que eu pregue aquilo que traz vida, muita gente não crê. Talvez muita gente sabe da Bíblia, mas não crê, sabe, para colocar em prática, ou fica esperando um sinal, ou fica esperando o momento certo de ir para o mundo espiritual, como se fosse uma viagem tão profunda, quando na realidade é só começar a acreditar naquilo que Jesus está falando, para você, sabe, entrar num nível diferenciado da palavra de Deus, sabe, se tornar vida do Espírito, vivificar
e aquilo sabe fazer sentido dentro de nós e não só nos encher daquilo que é de conhecimento. Por isso que Jesus aqui debatendo com eles disse: muitos de vocês não têm acreditado. Jesus fala para os discípulos que o seguiam. Mas olha o que é interessante, eles conseguiam debater com Jesus de igual para igual. A única diferença é que eles não acreditavam para fazer, mas acreditavam para falar. Existe uma diferença entre crer para viver, para ser vivificado, para fazer sentido, ou crer só para falar. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento. É muito fácil falar, sabe? Pessoas falam, mas não estão fazendo nada. E sabe, isso não é uma bronca. Jesus não estava querendo dar uma bronca, Jesus estava querendo ensinar. Que muito mais do que falar, de querer entender o que está acontecendo muitas vezes na nossa vida, no nosso trabalho, sabe, com a vida do irmão, com a vida do vizinho, com a igreja. Muitas vezes a gente quer entender muitas coisas, mas na realidade não tem acreditado verdadeiramente. Então, sabe, Jesus disse, muita gente já conhece, mas ainda poucos acreditam verdadeiramente na palavra de Deus para fazerem aquilo que Jesus está dando direção. E ele disse assim, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregá-lo. Sabe o que é tremendo? Jesus nunca fez nenhum mal, mas o mundo, ele persegue aquele que está fazendo a obra de Deus. Sabe, há uma guerra travada no mundo espiritual para aquele que está recebendo direção divina para instruir, seja muito atacado. Então Jesus já sabia que seria traído, mesmo nunca tendo feito mal para ninguém. É muito forte isso. Sabe, que essa palavra, sabe, faça sentido para nós, para o nosso dia a dia, para a gente amanhecer na paz do Senhor, não só sabendo que ela existe. Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Sabe, todas as pessoas que foram até Jesus foi pelo próprio Pai, ou seja, Deus tem direcionado, sabe, de uma forma tremenda, as pessoas para que se cheguem a Jesus, para que chegando a Jesus se cheguem nele. E o Senhor tem feito isso de uma maneira tremenda. Só que às vezes as pessoas não estão querendo acreditar no Senhor Jesus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A Bíblia diz que no final dos dias, pessoas buscariam pregações que o agradassem, mestres que falassem ao seu próprio ego, ao seu próprio coração. Sabe, pessoas que se receberem uma palavra um pouco mais dura, um pouco mais, sabe, espiritual, chegam a não ter ouvidos para suportar e acabam criando um entendimento sábio e afastando-se daquele que frutifica. Sabe, não se afaste de quem frutifica. Não se afastem de quem está frutificando na palavra. Sabe, o inimigo tem muitas maneiras de afastar as pessoas. Eu fico impressionado, sabe, de ver aqui como essas pessoas deixaram de seguir Jesus, talvez porque se chatearam, ou porque viram alguma coisa e não gostaram, ou porque não compreenderam a mensagem espiritual, sabe? Jesus, que nunca errou, muitos discípulos os deixaram. Imagine nós que somos tão pequenos, mas o propósito que nós precisamos entender é: frutifique, dê frutos, não só palavras sábias, não só discursos bonitos, mas seja alguém que dá frutos espirituais, alguém que ama Jesus, alguém que faz a vontade dele, sabe? Isso é extremamente poderoso. Então Jesus disse assim para os 12 que eram, sabe, praticamente os discípulos que andavam mais próximos dele ainda. E quando Jesus chama os 12, ele disse assim para os 12, sabe, é muito forte. Ele diz assim para os 12, ele diz: vocês também querem se retirar?
Sabe, o propósito de Jesus nunca foi ter uma igreja grande, com pessoas dançando, pessoas felizes, aquele tal todo. Claro, isso é maravilhoso, não tem problema. Mas o propósito de Jesus é que a gente coma do pão da vida. Não é para que a gente faça festa na igreja, veja que está muito legal, porque a realidade não é dentro da igreja, é fora. Quando o mundo se levanta, quando o inimigo vem e cria uma mentira na mente da pessoa, afasta a pessoa de Deus, e ela pensa que ainda está com Deus. Sabe, o pão da vida é que mata a fome. Jesus é esse pão da vida. Então o que Jesus estava querendo ensinar? Que por mais que você tropece, por mais que você caia, sabe, não há uma perfeição, mas nunca solte o pão da vida das suas mãos. Nunca largue o pão. É o pão que vai trazer vida. É o pão que vai, sabe, alimentar a gente para uma vida espiritual. Então Jesus pergunta para os discípulos mais próximos: vocês também vão querer ir embora? Porque os outros já foram. Sabe, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. A pergunta é: nós viveremos só para essa vida? Será que nós vamos servir Jesus só se der certo? Só se eu tenho um bom carro, uma boa casa, uma boa família, um bom trabalho? O propósito sabe, servir Jesus para dar certo? Ou o propósito é comer do pão para ter vida eterna? Sabe, viver eternamente. O que nós temos buscado hoje verdadeiramente? Boas amizades, boas companhias, bons amigos. E Jesus, que falava a verdade, não foi colocado como um bom amigo, mas foi colocado como alguém arrogante, como alguém que foi duro demais. E muita gente deixou de segui-lo, sendo Jesus. Então, a vida espiritual, ela é totalmente diferente da sabedoria humana, da inteligência humana, da forma que eu compreendo o reino de Deus. Quando eu compreendo sem espiritualidade, é algo, sabe, perigoso. Porque a palavra, muitas vezes, ela mata, porque ela não tem o espírito para viver aquilo que a palavra está direcionando. O espírito é quem vivifica. Sabe, Pedro, nesse momento, ele tomou essa revelação e disse: Senhor, não importa a maneira que o Senhor fala, a maneira se foi duro ou se não foi duro, o que importa para nós é que se nós comermos desse pão, nós viveremos para sempre. Então nós não queremos ficar longe, nós não queremos ficar longe do Senhor, sabe? Não queremos ficar longe. O Senhor, Ele, sabe, é muito tremendo, muito tremendo. Nós temos aqui um irmão, o Igor Silva, sabe, ele está mandando uma mensagem aqui nesse momento: boa noite, pastor, ore por mim. Eu estou em um hospital, já vai fazer 8 dias, um acidente de moto. Estou com a perna quebrada, à espera de uma cirurgia. Meu irmão, que o Senhor te abrace aí desse lugar. Que o Senhor derrame sobre a sua vida, sabe? E que o Senhor opere tremendamente aí nesse lugar. Que Ele abra as portas aí para você, para que você possa ser atendido, tá? Eu te dou a minha bênção pastoral. Que o Senhor te visite, sabe? Mande notícias para nós, tá? Se precisar também de algo, fale conosco no privado depois. Amém, meu irmão? Vai dar tudo certo na sua vida, em nome de Jesus, assim eu creio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, será que nós, sabe, temos crido e conhecido que Tu és Cristo, o Filho de Deus vivente? Olha a maravilha. Nós estamos aqui numa live, aí, né, um irmão vem e entra,
e a gente pode tocar, sabe, no mundo espiritual. Nós teremos boas notícias, pode ter certeza, sabe, Deus tem operado tremendamente, nós teremos boas notícias, vai ser visitado, foi visitado lá onde ele está, e sabe, as coisas vão funcionar diferente, e depois ele vai dar um testemunho para a glória de Deus, que Deus conforta, que Deus abraça, amém? Então isso é maravilhoso, sabe, viver, confiar, se alegrar no Senhor. E Pedro, sabe, aqui no 69 ele fala a palavra mais do que chave. Essa é a palavra-chave que nós temos que guardar no nosso coração. Nós temos que guardar no nosso coração. A palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Ele disse assim, Pedro, depois que Pedro recebeu a revelação que Jesus estava trazendo vida eterna, sabe, ele pôde entender e fez sentido espiritualmente, ele compreendeu espiritualmente o que Jesus representava. E aí ele diz assim no versículo, sabe, 69, ele diz assim, e nós temos crido e conhecido. Essa é a união perfeita para quem quer ser salvo na presença de Jesus Cristo. Sabe, quem quer ser salvo, ele precisa de duas coisas, crer e conhecer. Só que muitas vezes nós temos conhecido e não temos crido. Acredite e conheça. Por isso que muitos deixaram de seguir a Cristo, porque tinham conhecimento suficiente, talvez, para segui-lo, mas não acreditavam verdadeiramente na obra que ele estava realizando. E a obra é essa, crer no Senhor Jesus. Amém? Ele diz que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus vivo. Deus está vivo. Sabe, isso é tremendo. Como não se alegrar vendo tantas maravilhas de Deus na nossa vida? Deus faz milagres todos os dias. Ele é tão poderoso e tremendo que nós estamos aproveitando com Ele, sabe? E que as palavras dele estão se cumprindo. E nós estamos vivendo e agradecendo. Aleluia! Então creia naquilo que você conhece. Eu costumo dizer que é melhor crer em um versículo, acreditar mesmo, sabe? Crer verdadeiramente em um versículo, às vezes, do que conhecer a Bíblia inteira sem crer nela. Porque nós precisamos, sabe, crer. Só conhecer não materializa, não faz sentido. Tem gente que conhece tanto, está sempre para baixo, está caído, está desviando, caiu de novo, não consegue firmar, não consegue honrar a esposa, não consegue honrar o marido. Não, o conhecimento ele precisa ser crido primeiro. Creia naquilo que você conhece, para isso fazer sentido dentro de você e a sua casa ser construída sobre uma rocha, porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas a casa não vai ao chão. Por quê? Porque o alicerce é Cristo. Nós cremos em Jesus. Aleluia! Respondeu Jesus assim: não vos escolhi a vocês 12, só que um de vós é o diabo. Olha só que tremendo. Isto ele dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse havia de entregar, sendo um dos 12. Sabe, o conhecimento ele não vai nos levar até o fim, se ele não estiver movido do crer. Eu preciso crer naquilo que eu conheço. Eu preciso acreditar naquilo que eu conheço. Sabe, só conhecer a Bíblia e dar bons discursos, em diagnosticar a vida de todo mundo, em saber que o irmão está no pecado e você não, isso não é suficiente. O suficiente é o irmão que está em falha, o irmão que está caído, olhar para nossas vidas e sentir alegria de querer ser igual a nós.
Sabe, as pessoas não estão sendo pegas pelo que estão pregando, porque tem muita gente pregando, mas as pessoas estão sendo levadas ao reino pelo que elas estão, sabe, vendo nas nossas vidas, dos frutos que estão sendo dados. Sabe, quando se tem fruto, ouvir é mais prazeroso. Por isso eu preciso buscar o espiritual, para que eu tenha ouvidos para ouvir a palavra, se ela for dura ou se ela for leve, sabendo que vem do céu, que é o pão do céu. Eu preciso ter estrutura para suportar. Amém? Agradeço a Deus todos os dias e nós estamos indo na direção do Senhor. Deus vai fazer coisas extraordinárias por esses dias. Deus vai fazer coisas tremendas nesses dias. E nós queremos participar disso. Não conhecer isso, mas participar. Deus é Deus de milagre. Amém? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe vocês, guarde vocês na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos conhecimento de que Deus opera milagres? Sim, mas nós também cremos no que conhecemos. Amém? Fica firme, confiante, não deixa Jesus. Se te magoarem, continua servindo. Se te tratarem mal, continua com Ele. Se a palavra vem dura, continua com Ele. Se você tropeçar, continua com Ele. Se você cair no chão, continua com Ele. Tudo que aconteça, amém. Só não deixe uma coisa acontecer: o pão sair das suas mãos, você largar o pão. Não largue o pão da vida. Caiu, tropeçou, aconteceu alguma coisa, se chateou, se magoou, mas não deixe o pão da vida sair das tuas mãos. Amém? Porque quem come do pão da vida vive eternamente. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Nós cremos que aquele que nos chamou, sabe, para a boa obra, é aquele que vai completá-la até o dia da sua volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, graça e paz.